E aí galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático. Hoje o vídeo é para falar, né, sobre as especulações, sobre as possíveis contratações, né? É um vídeo para mostrar o que é que está se falando. Hoje é dia 4, né, de junho, desde segunda-feira, né, dia 2, a janela de transferência aqui para o mercado brasileiro está aberta. E então Santa Cruz, como qualquer outro time da Série D, pode contratar quem ele quiser, tá? De outras séries, enfim, e até fazer, né, transferência internacional. Só que aí o que acontece? Na Série D, ela é um campeonato que não tem janela de transferência, então o Santa Cruz não pode contratar nenhum jogador que esteja jogando na Série D. Só se esse clube não passar para a segunda fase, aí na segunda fase o Santa Cruz pode contactar e contratar alguém que jogou a primeira fase da Série D. É só essa ressalva. Mas a partir de desde segunda-feira o clube pode contratar quem ele quiser. Então surgiram nomes, né? Vocês viram pela capa aí do vídeo que tem nome de jogador estrangeiro, né? Tem nome que já foi falado, que voltou à tona. Então a ideia do vídeo é a gente, aqui eu no caso, explicar realmente o que é verdade, o que é boato e como é de fato que está ocorrendo as negociações, beleza? Então, chega junto, dá o like, compartilha, se inscreve. Lembre que eu tenho aquela meta, né? De 3 mil inscritos para alcançar, então dependo de você, tá bom? Então não custa nada, é de graça, não paga nada. Dá o like aí, beleza? Vamos lá, vamos embora conversar. Então, um nome que novamente veio à tona, né, de centroavante, foi o do Léo Gamalho. Então, Léo Gamalho, 39 anos, né, que está no Mirassol, mas está lá encostado no Mirassol, né? Veja que a última partida do Léo Gamalho foi em março, na derrota de 2-0 para o Corinthians. Ele só jogou 4 minutos. Então, desde o dia 2 de março, Léo Gamalho não é nem relacionado. Então, ele esse ano só fez 8 jogos pelo Mirassol e só marcou 2 vezes. Ano passado ele jogou mais, fez 19 jogos e marcou 4 vezes. Então Léo Gamalho tá lá escanteado, é um jogador que tem um vínculo já, né, com o Santa Cruz, jogou aqui em 2014, teve uma passagem boa. E o Santa Cruz contactou realmente o empresário, o jogador tá em negociações, tá? O Santa Cruz está conversando com o Léo Gamalho hoje, no momento. O negócio tem um pouco de uma esfriada por causa dessa questão da SAF aí, desse rolo, né? Vocês viram, segunda-feira eu coloquei o vídeo, né? Aconselho quem não assistiu a assistir. Deu um pouco de uma esfriada porque tá esse impasse aí da documentação, tá faltando documento para poder a SAF ir para o conselho, né, a proposta para o conselho analisar, assim como a comissão fiscal, enfim. Então isso aí deu um pouco uma segurada, mas possa ser que nos próximos dias, né, o amanhã, enfim, o Santa Cruz anuncie o seu centroavante e pode ser o Léo Gamalho. Outro nome que foi colocado nos grupos aí, né, principalmente do WhatsApp, foi desse rapaz, o Ramon Ábila. Ábila ficou muito conhecido pela passagem dele no Boca Juniors. Ele que tem 35 anos, né? Acredito que não foi bem o Bruno Rodrigues, alguém falou que o Santa Cruz estava olhando também o mercado sul-americano, tá? E aí surgiu nomes como Barcos, como Guerreiro, mas tudo especulação. E o Ramon Ábila, ele surgiu esse nome
de umas semanas para cá, tá? Então, olhando aqui o perfil dele, ele tem 35 anos, 1,77 m, 77 quilos, tá jogando no Huracan. Lá ele fez 14 jogos, fez 14 jogos, não marcou gol ainda e só fez uma assistência. O último jogo do Ramon Ábila pelo Huracan foi agora há pouco, né? No dia 1, na derrota pro Platense. Então o cara tá jogando. Mas, pô, Ramon Ábila, né, um cara experiente, vai deixar de jogar no futebol argentino para vir para a Série D? Pois é, eu acho meio complicado isso acontecer, assim como o Guerreiro, como o Barcos. Eu sendo bem sincero, eu acho muito difícil um jogador de fora vir jogar na Série D, principalmente se for conhecido, tá? Um jogador já com nome, acho muito complicado. Aqui dentro já é difícil, né? Então, esse nome aí, eu acredito que foi um boato, tá? Uma fake aí que colocaram. Eu não vi, não fui atrás. Ninguém do clube confirmou essa história, desmentiu pelo contrário, né? Ninguém nunca citou esse jogador, mas se criou essa história que o Ábila poderia vir quando se falou em mercado sul-americano. Assim como também, né, nós sabemos que o Santa Cruz está com problema em algumas posições, a lateral esquerda é uma delas, o Rodrigues não tem agradado e também o Vinícius Silva tá voltando agora, jogou, né, um tempo do jogo contra o Souza, mas esse último jogo contra o Ferroviário ele não entrou. Então, quem jogou foi o Rodrigues. Então, esse problema da lateral esquerda tem preocupado. E aí surgiu nomes relacionados à lateral esquerda. Um nome que surgiu até hoje no WhatsApp, nos grupos, foi do Júnior Tavares. Júnior Tavares, ex-São Paulo, ex-Ponte Preta. Esse cara está jogando fora do Brasil, né? Então ele tá jogando no Chipre, passou por um problema sério de saúde. No ano passado ele tirou um tumor do cérebro. Lá no Chipre ele só fez 6 jogos e marcou um gol. O último jogo dele foi em outubro, dia 19/10. Então ele não tá jogando, tá parado. Então, primeiro ponto, é um cara que tá parado, não joga desde o ano passado, do final do ano passado. Então, não condiz com o que a SAF, né, a Associação Barra SAF, né, tem contratado. Embora veio aí o Renato, né, o ponta, o extremo, que não estava jogando na Ponte Preta, é verdade. Tem um Galhardo que também estava parado sem jogar, mas mais de 95% do elenco são formados por jogadores que estão na atividade, que estão na ativa. Então, essa história de Júnior Tavares, inclusive, foi até desmentida pelo repórter da CBN, porque saiu com a notícia, né, no grupo do WhatsApp que era uma informação dada pela CBN e foi desmentido. Então, essa história do Júnior Tavares eu posso afirmar com toda certeza que é mentira, tá? Não tem isso. Agora, o outro nome que eu vou falar de lateral esquerdo foi sim contactado, que foi o Edson Lucas, que é bem mais novo, né, do que o Tavares. O Tavares tem 28 anos, o Edson Lucas tem 24, tá jogando a Série B pela Ferroviária, mas não tem entrado em campo. O último jogo dele foi em maio, dia 23, agora. Ele só jogou 18 minutos. Então, ele não tem sido muito utilizado pela Ferroviária. Ele fez 14 jogos esse ano. Então, tem sido banco, mas é um bom jogador, é um bom lateral. E se viesse, seria ótimo
seria ótimo, porque com certeza ia ser titular, tá? Então é isso. Enquanto não se acaba essas questões, né, de janela, de especulação, vai surgir vários nomes. O que eu posso garantir para vocês é que Léo Gamalho está realmente em conversas com a direção, deu um pouco uma parada por causa desses problemas aí envolvendo a documentação da SAF, mas com relação ao lateral esquerdo tá esfriado, né? O Edson Lucas conversaram um tempo atrás, mas no momento não tem indicativo de que vai vir algum lateral esquerdo, tá? A prioridade do Santa Cruz, né, era o extremo. O Marcelo Cabo falou isso. Veio o Renato, tá saindo o João Diogo, e agora a prioridade vai ser o camisa 9, centroavante, porque entende-se que o Galhardo ele pode ser utilizado de outra forma. Embora ele tenha sido jogado de 9, mas pode-se utilizar ele vindo mais de trás. Ele faz também esse trabalho e o Cabo gosta disso, da movimentação do Galhardo, enfim. Então a ideia é trazer um centroavante e recuar um pouco o Galhardo, para ele vir de trás, sendo o cara que dá o passe, que cria as jogadas. E falando nisso, eu já faço logo o questionamento a você, torcedor. Se realmente o Léo Gamalho fechar, né, se for ele, você concorda que daria para jogar Léo Gamalho com o Galhardo vindo de trás, né, jogando de meia? E responde aí, tá? E não deixa de dar o like, tá bom? Em breve vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.